o primeiro vídeo sobre as virtudes éticas e esse vídeo eu vou falar sobre a prudência. Aqui no livro de Martim, quando ele vai falar sobre as virtudes éticas, em resumo, ele vai colocar o resumo aqui como a conclusão: la madurez de caráter e la felicidade humana. Ele coloca aqui o seguinte, eu vou ler já traduzindo do espanhol. O primeiro ponto aqui que ele coloca é o seguinte: depois de ter falado algumas coisas, ele coloca alguns pontos. O centro de sua personalidade está constituído na luz da razão, que guia com objetividade e esclarece a parte apetitiva. É prudente. O que quer dizer isso aqui que eu li? Essa luz da razão vai captar a realidade tal qual é e não segundo as inclinações emocionais, e essa captação vai esclarecer a parte apetitiva. Qual a parte apetitiva? Se a gente for falar em apetite, a gente pode falar tanto nesse contexto aqui das emoções quanto da vontade, e a razão sempre vai esclarecer esses apetites. Por quê? Por exemplo, quando uma pessoa tem medo de alguma coisa, ela percebe isso como algo ameaçador, certo? Mas se essa coisa não for ameaçadora, ela precisa perceber que não é ameaçador, e aí no medo a gente tem um forte componente físico de uma parte básica do cérebro que não é tão fácil de controlar simplesmente com argumentação, mas que precisa de certa movimentação da vontade para vencer o medo e de exercício, né? Ou seja, repetição de atos. Mas o que é que acontece? A pessoa nota que esse medo não é um medo normal, então ela começa a querer tomar providências para diminuir esse medo, porque esse medo prejudica as atividades dela e etc. Ela fazer aquilo que ela tem que fazer, ela viver bem. E aí, buscando esse fim bom, que é se ordenar para fazer coisas boas, a pessoa vai ser prudente quando ela busca os meios bons para realizar fins bons, ou seja, ela busca meios que sejam morais, lícitos, e ela busca meios que sejam, além de morais, eficazes, para que ela consiga resolver determinado problema, para que ela consiga agir de acordo com a realidade e não agir de forma de acordo com um pensamento distorcido. Então ela procura pegar essas distorções e analisá-las e agir de uma forma mais realista, pensar de uma forma mais realista. E tudo isso exige o quê? Repetição. Uma das partes integrantes da prudência é a memória. Tem outras partes integrantes, mas a memória é uma das partes integrantes e serve muito para a gente, por exemplo, quando a gente acha que uma coisa vai ser muito difícil, vamos dizer assim. Mas racionalmente a gente acha, quase que sentimentalmente, mas racionalmente a gente sabe que se a gente tentar, dá para fazer. O que é que a gente faz? A gente de alguma forma vai
agir, vai pegar meios que sejam bons, lícitos, para agir, e aí com essa ação tirar a lição da realidade e não mais de uma imaginação que pode distorcer a realidade. Ou seja, conseguir, não conseguir, aí se não conseguiu, o que é que se vai fazer? Vai tentar ver por que não conseguiu, tentar ver se é possível conseguir, tentar pensar de como se pode realizar de forma prudente, corrigindo alguns detalhes, etc. E eu estou falando aqui de uma coisa simples, né, que a gente pode tentar e é tranquilo que a gente não consiga. Outras coisas exigem um tempo maior de preparação para que a gente tenha menos risco. Então, a memória ela vai captar essas informações, né, de como foram os eventos e etc. A gente vai ver o que funciona, o que não funciona, onde foi que a gente errou, onde foi que a gente acertou, para saber, para nos guiarmos em outras ações, em outros pensamentos. E por isso a memória é importante. E também tem uma coisa que é importante, que é experiência de vida e o conselho dos sábios, as histórias dos sábios. Então é isso, pessoal. Com experiência eu não estou querendo dizer viver de tudo para poder ter experiência. Não, não é assim. A gente precisa viver buscando coisas boas. E a gente aprende com outras pessoas também, com as histórias delas e com os sábios, né? Buscar conselho também. A docilidade é uma das partes da prudência. Não quer dizer que você vai ficar sempre precisando de conselho para tudo, e muito menos pedir para que os outros decidam por você, mas saber escutar de quem pode ajudar é uma atitude de humildade, é uma atitude dócil para aprender e fazer o que tem que ser feito, buscar o que tem que ser buscado, que é o bem.